Fala pessoal, meu nome é André Fonseca, eu sou especialista em investimentos e o intuito do vídeo de hoje é mostrar que o tipo de estratégia de investimento que se baseia numa movimentação frequente da carteira, que seria o famoso trade ou aquele chamado market timing, que é quando você busca acertar quando o mercado vai subir ou quando um ativo vai subir, ou até a análise técnica, né, que a gente fala que é a análise gráfica, que mostrar que esse tipo de estratégia não é a melhor forma de estratégia para se investir. Eu vou apresentar também alguns pontos negativos dessa estratégia, apresentar alguns pontos positivos de você ter uma carteira diversificada, descorrelacionada e estrutural. E no final, eu quero mostrar como está a minha rentabilidade da minha carteira, que eu comecei a investir lá no finalzinho de 2023, quase no início de 2024. E também dizer qual que é o meu objetivo com os meus investimentos. Vamos lá então, vamos iniciar falando um pouquinho sobre a ilusão do controle e da análise técnica. Vou colocar uma apresentação para ficar um pouco mais claro. E aqui a gente comenta primeiro o que é uma análise técnica. Tá? Análise técnica, talvez você já tenha visto em algum vídeo, ou algum amigo, algum colega que fez ou faz, né? Talvez em algum filme. É aquela estratégia que se baseia em comportamentos gráficos de como um ativo se comportou. Então a pessoa observa esse gráfico, verifica padrões, tanto de subida como descida, e tenta prever o que vai acontecer nos próximos cenários. O ponto que a gente pode começar falando aqui é sobre a ilusão de controle. Essa análise técnica, como também o próprio market timing, que a gente vai falar um pouco, e a movimentação em si da carteira, o famoso trade, né, também, ele se baseia sempre em que você consegue controlar, consegue saber qual vai ser o comportamento do mercado. Né? Pode ver aqui que até eu trouxe ali que a análise técnica ela é baseada em padrões do passado. Tá? Então, tanto ela quanto os outros dois fatores que eu comentei aqui se baseiam em padrões anteriores. Você não prevê eventos macro ou mudanças abruptas, coisas que são comuns, que acontecem no nosso cenário, acontecem na nossa vida e acontecem com os ativos. O mercado financeiro, os ativos, eles se comportam muito com base no que a notícia traz para a gente, com o que a mídia traz, conforme o que um político falou. A pequeno prazo ela se comporta dessa forma. Então é muito difícil de você prever o comportamento desse ativo. E essa movimentação se baseia sempre nesse tipo de padrão, que, no meu ponto de vista, é muito difícil, é muito raro conseguir prever isso a longo prazo. Alguns diriam até que é impossível. O mercado ele é complexo, adaptativo e caótico. Tem no livro Sapiens, o autor ele traz, inclusive, que o mercado financeiro ele se comporta como um nível caótico nível 2, algo nesse sentido. Porque, além dele ser complexo e difícil de prever, a previsão influencia no comportamento do mercado. O que torna ele ainda mais difícil, ainda mais complicado você prever o que vai acontecer com aquele ativo. Um outro dado que a gente pode trazer aqui, você pode pesquisar se você quiser, 90%, eu diria até mais, de acordo com algumas aulas que eu assisti, perdem dinheiro no longo prazo fazendo trade. O trade aqui, que fique claro, o que eu estou querendo dizer é aquela movimentação frequente e de pouco tempo nos seus ativos. Tá? E o market time que a gente traz aqui no título é o tempo de mercado, algo nesse sentido. É um termo em inglês que é como se você quisesse acertar o tempo do mercado. Ok? Que mais?
os riscos, né, desse tipo de estratégia tem uma alta carga emocional, porque você fica sujeito ao seu autocontrole, a saber na hora de entrar em um ativo, saber a hora de tirar. Às vezes você está ganhando, está vendo que está subindo e você fica tentado a não tirar o seu dinheiro, e daí vira o mercado, você perde muito mais do que você tinha colocado, né? Ele se baseia também e se relaciona a um vício comportamental muito grande, né? Além do desgaste mental. Então, aquele vício que as pessoas têm, e nós somos muito suscetíveis a isso, a jogos, a apostas, o trade é muito relacionado a esse tipo de comportamento e de vício, tá? Então, tome cuidado em relação a isso. Hoje existem até alguns sites, algumas plataformas que te possibilitam usar como se fossem robôs que vão monitorando o preço dos ativos. Ainda assim, ele é muito arriscado. E o market time, que a gente já falou que ele raramente funciona de forma consistente. Às vezes você pode entrar, pode acertar uma, pode acertar duas, e depois perde o que você tinha conquistado. Há um outro estudo, vocês podem pesquisar também se vocês quiserem, que traz que a maioria dos ganhos que as pessoas têm é aquela pessoa que ela permanece a longo prazo no ativo. Tá? Se você perde o melhor dia daquele ativo em um intervalo de tempo, a porcentagem de ganho que você vai ter é muito menor do que se você tivesse ficado nele o tempo todo. E assim por diante, se você perde 2 dias da maior alta que aquele ativo teve, a sua porcentagem de ganho fica bem pequena. O que eu quero dizer com isso? Que é muito... o risco de você não estar nesse ativo no melhor momento dele é muito grande. E a forma que você consegue ganhar mais é estando no ativo a longo prazo. Desde que você escolha um bom ativo e você permanece nele, a longo prazo ele vai te trazer bons retornos. Tem um estudo também que eu pesquisei um pouco antes desse vídeo, que traz que a longo prazo, nos Estados Unidos, esse estudo, ele mostra que, acho que num intervalo de 20 anos, se eu não me engano, que os investidores eles têm quase 3% de retorno abaixo do índice de mercado que eles estavam buscando, justamente por tentar mexer ali e acertar, né? Mexer nesse ativo e acertar qual que é o melhor momento de entrar ou sair dele. Vamos trazer agora aqui algumas questões do outro tipo de carteira que eu, inclusive, estou sugerindo para que as pessoas façam, é a que eu utilizo. Tá? Então veja que ele traz o seguinte: o comportamento importa muito mais que a técnica. Tá? A estratégia que você tem uma carteira diversificada, ela protege o investidor de si mesmo. Como eu disse, a gente está muito suscetível a decisões emocionais. Quando você tem uma estratégia bem clara do que fazer e de como fazer, e é a longo prazo, em que você não mexe muito na carteira, você está protegido de você mesmo. Evita o que? O viés de excesso de confiança e comportamento de manada. É um dos principais vieses, principais vieses que os investidores estão suscetíveis aí. Excesso de confiança, achar que vai acertar o momento correto, e o comportamento de manada é aquele que segue, às vezes, uma notícia, segue que outros investidores, às vezes sem conhecimento, estão fazendo. E ele adapta-se ao perfil de risco e aos objetivos individuais, tá? Então você pode montar uma carteira diversificada de acordo com o seu perfil também. É mais eficiente e é mais simples, tá? Tem menores custos operacionais e tributários. Lembre que quando você mexe um ativo, qualquer ganho que você tenha, qualquer lucro, incide imposto.
Agora, se você mexe menos no ativo e espera ele crescer, você tende a longo prazo a trazer maiores lucros. Olá, mais tempo no mercado também tende a ter mais juros compostos. O juro composto ele é o aliado do investidor a longo prazo. Ele começa pequeno e com o tempo aquele pequeno lucro passa a trabalhar por si só. Não depende de previsões econômicas ou políticas, tá? Então você não fica refém de notícias, de crises que estão acontecendo por aí. E nesse caso aqui, a disciplina vence a emoção, evita decisões impulsivas, como a gente falou, motivadas por medo ou ganância. É o que eu falei, estudos mostram que investidores inativos superam os ativos. Há estudos sobre isso, ou seja, aquelas pessoas que não movimentam a carteira superam as que movimentam. Há um rebalanceamento automático, tá? Quando você realiza lucros e compra barato, como é que funciona isso? Digamos que você tem lá, só um exemplo hipotético aqui, 50% num ativo A e 50% no ativo B. E naquele período o ativo A cresceu muito mais que o ativo B. No mês seguinte, quando você for fazer um aporte, você vai acabar colocando o dinheiro aonde? No ativo B. Ou seja, ele está em baixa. A tendência é que ele, em algum tempo, ele venha a subir mais do que o ativo A, que já teve a sua subida. Então você vai equilibrando a carteira com os aportes que você faz. Ou se subir demais o ativo A, você pode até realizar alguns lucros para equilibrar os dois ativos. Que mais? O benefício de uma carteira estruturada a gente já falou, mas só para repetir aqui, o retorno depende mais da alocação do que da seleção de ativos. Então, a escolha, tá? Nesse primeiro momento, a alocação que você faz, ela é mais importante do que a seleção em si dos ativos ou a movimentação. A diversificação, se você conseguir diversificar, vai reduzir o risco e sem abrir mão do retorno. E a descorrelação, você consegue colocar na sua carteira ativos descorrelacionados, vai aproveitar de momentos do mercado em que às vezes um ativo sobe, o outro cai. Quando eles são descorrelacionados, você acaba tendo ganho em todo o tempo, porque sempre vai ter algum ativo que vai estar ganhando. Ok? Então, essa descorrelação ela é importante para você não perder toda a estrutura da sua carteira. Beleza, pessoal? É isso que eu queria trazer. Agora eu quero mostrar para vocês como é que está a rentabilidade da minha carteira. Então vamos lá, mostrar aqui a minha carteira agora. Eu utilizo aqui uma plataforma, um aplicativo chamado MyProfit. Eu acho ele muito positivo, inclusive para declarar o imposto de renda. E veja que eu coloquei aqui um período personalizado, e de janeiro de 2024 até agora junho de 2025, já deu 1 ano e meio. Tá? A gente pode ver aqui tanto em reais como dólar. Veja que a minha carteira até agora tem tido um bom rendimento, desde então, bem acima dos índices que ele coloca aqui, né? Então, 77%. Enquanto o Ibovespa 2%, IPCA 8,5%, CDI, que está bem alto, inclusive, ainda assim 17,64%, e o IFIX 4,57%. Tá? Se eu colocasse aqui o Bitcoin, que ele não me traz agora aqui essa possibilidade, o Bitcoin com certeza ia ganhar da minha carteira. Tá? Ele teve um crescimento maior do que 77%. Tá? Mas é uma boa rentabilidade, muito por ela estar diversificada, a minha carteira, e por ter uma parte grande em criptomoeda. Tá? Por que eu tenho criptomoeda? Tenho a criptomoeda porque, por ser funcionário público hoje, né, ou seja, eu tenho um emprego estável, um emprego que é seguro, eu decidi ter um pouquinho mais de risco nos investimentos. Tá? Então, depende muito de cada pessoa como vai ser o tipo de carteira. E para fechar, aqui então, só para
revelar o meu objetivo, né? Espero que eu chegue aí para frente com uma independência financeira, que eu consiga tão logo aí seja possível ter um montante de dinheiro investido que me possa proporcionar um valor mensal e que eu não precise trabalhar. Eu não me vejo não trabalhando, mas o fato de não precisar é algo muito interessante. Beleza? Obrigado e até a próxima.